Uma terça-feira com cara de final de semana com jogos excepcionais, pelo menos na parte de entretenimento, né? O Liverpool enfrenta o Forest, provavelmente aqui uma das únicas equipes que conseguiram fazer frente ao Liverpool e a única equipe que venceu o Liverpool na Premier League até o momento e venceu o Liverpool em Anfield. Liverpool com uma cotação de 1,70. O City enfrenta um dos melhores mandantes da competição, o Brentford, que hoje é o segundo melhor mandante, atrás apenas do próprio Liverpool em Anfield. O Chelsea enfrenta o Bournemouth, também bom jogo. O Bournemouth é um bom time fora de casa. Na Itália, o Milan, que empatou recentemente com a equipe do Cagliari em casa, visita o Como, que também conseguiu tirar uns pontos, né? Empatar com a equipe da Lazio fora de casa. E a Atalanta, que ficou no empate contra a Udinese, pega a Juventus, que também ficou no empate no derby contra o Torino, derby de Turim. Na Alemanha, o Borussia Dortmund, que acabou de perder para o Bayer Leverkusen, enfrenta o Holstein Kiel. Além disso, tem outros jogos complementares para a gente falar sobre essa terça, que tem vários jogos interessantes. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa terça-feira, dia 14 de janeiro. Começo esse planejamento pedindo para você deixar o like no vídeo. Eu sei que é chato, mas eu sei que vou esquecer no final, então a gente já passa por essa etapa, fechou? Se você gostar do conteúdo e não for inscrito, fica o convite para você se inscrever no final. Vou começar com Milan e Como. Como e Milan às 14h30, também mesmo horário do Borussia Dortmund, mas vou começar na Itália. Milan não fez um bom jogo contra o Cagliari, último adversário do Milan, que o Milan ficou aqui no 1-1, logo depois de conquistar a Supercopa contra o seu maior rival, Inter de Milão. Parecia que o Milan ia vir no ritmo de festa, acelerando, mas o Milan não conseguiu progredir. Enfrenta um time do Como que vem de um bom resultado contra a Lazio. Já era um resultado, teoricamente, né, uma complicação da Lazio mais esperada, porque a Lazio estava sem os seus principais goleadores, mas a Lazio ainda fez o favor de ter um jogador expulso. Isso facilitou muito a vida do Como, né? Então a gente pode até elogiar. Nos últimos jogos do Como, ele teve apenas uma derrota contra a Inter de Milão. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos com apenas uma derrota, 2 vitórias e 3 empates. Se a gente buscar aqui o Como dentro de casa, 3 partidas sem derrota, 2 vitórias consecutivas, vitórias contra o Lecce e contra a Roma. A Roma é um adversário mais forte, né? E o Milan não consegue progredir com sequências de vitória. Por isso, essa cotação de 1,91 do Milan já me causa aqui uma preocupação e eu já vou marcar que é um favorito que pode se complicar, porque ele não costuma passar essa confiança toda. Em relação a sair na frente do placar, olha só, o time do Como sai mais na frente do placar em casa do que o Milan fora. O número de vitórias do Como em casa e do Milan fora também é igual. As duas equipes marcam a mesma quantidade de gols e o Como sofre apenas um gol a mais. O aproveitamento de finalizações das duas equipes é ruim, mas o Como tem um aproveitamento melhor. Primeiro tempo extremamente parelho, segundo tempo extremamente parelho. Percebam que, de verdade, de tudo que a gente viu aqui de estatística, não dá para tirar muita informação favorável ao lado do Milan. Então essa cotação ela está muito mais ligada ao peso da camisa, à posição na tabela, do que propriamente ao que o Milan vem jogando fora de casa. Tá? Por isso, muito cuidado. Se você é um trader, trabalha aqui com correção de preço. Pode ser que o Milan entregue no início, você possa até trabalhar contra o Como. Pode ser que o Milan comece mal e você possa corrigir a odd do favorito se for da sua metodologia. E se você é um punter, talvez esse risco para se correr a favor do Milan deva ser feito, se você vai correr, com uma cotação mais elevada, tá bom? Em relação ao mercado de gols, não me parece ser um cenário muito interessante para buscar muitos gols, tá? A média de gols do Milan sofrido e marcado fica em torno de 3 gols por jogo, assim como o do Como. Então, no máximo, olharia para um cenário de 2,5. Ainda assim, é mais tenso, né? Porque o Como vem de resultados mais, vamos dizer assim, mais curtos em casa, 2-0, 2-0 e 1-1. Então, não foram jogos que bateram ali o 2,5. E o Milan fora de casa, vou considerar aqui só os jogos da Série A, os dois últimos, perdeu para a Atalanta por 2-1 e venceu o Verona por 1-0. Então, também apenas um jogo com uma situação de 2,5. Eu olharia com carinho para esse over 1,5, de preferência com o Milan na frente e com uma cotação bem mais elevada no ao vivo, tá? Tomaria cuidado aqui em trabalhar a favor do Milan a qualquer preço, porque o Milan não vem entregando. Tudo bem, vamos agora fazer um contexto de momento. O Milan não entregou contra o Cagliari, não jogou bem, mas o Milan jogou bem e mostrou recuperação contra a Inter e está num processo de novo treinador. Então pode ser que o Sérgio Conceição consiga demonstrar um pouco mais contra o Como, porque vai ter mais tempo para treinar.
né? Contra a Inter de Milão, teve um tempinho para treinar, jogou, venceu, não jogou bem no início, mas virou, venceu, isso que importa. Não deve ter dado muito tempo para treinar, porque aí fica aquela coisa de festividade, você vai, comemora com a torcida. Então já foi enfrentar o Cagliari, não jogou bem, tomou um empate. Contra o Como talvez caia um pouco na realidade o Milan, né? Dá aquele balde de água fria, falando, ó, beleza, foi campeão, vida que segue, vamos pro próximo. E aí talvez contra o Como o Milan consiga apresentar um futebol um pouco melhor. Você que vai trabalhar ao vivo vai ter essa consciência, essa percepção e vai poder tomar a sua decisão. Fechou? Mesmo horário, Borussia Dortmund e Holstein Kiel. Antes, deixa eu voltar no Milan aqui. Deixa eu ver se eu tenho algum desfalque importante do time do Milan. Loftus-Cheek em janeiro, no Okafor já tem um tempinho e o Florenzi também já tem um tempinho. O Morata, o Emerson Royal e o Fofana estão com pendências, né? Possibilidade de suspensão. Deixa eu só dar uma olhada no Milan. Ó, Chukwueze, eu acho que é assim que pronuncia. Um gol marcado apenas, Loftus-Cheek nenhum gol marcado. Teve mais um, não é? Foi o Noah Okafor e o Florenzi. O Okafor jogou pouquíssimo, fez um gol. E o Florenzi, acho que nem tem sido titular, né? Nem tem sido titular, já machucou há algum tempo. Então é isso. Vamos lá, Borussia Dortmund e Holstein Kiel. 1,48 a cotação do Dortmund. Holstein Kiel nesse momento ocupando a 17ª colocação. Aparentemente, a briga do Holstein Kiel é para tentar não retornar para a segunda divisão. Porém, nós temos aqui um péssimo visitante, que é o Dortmund. Dortmund com uma cotação baixa, com apenas uma vitória no histórico fora de casa. Será que a gente consegue confiar? O time do Holstein Kiel já venceu 2 fora de casa, olha só. A sequência do Dortmund vinha de 4 derrotas, um empate e agora uma vitória. Essa última vitória fora do Dortmund foi contra o Wolfsburg, venceu por 3-1. O Dortmund vem marcando com muita frequência fora, ó. Marcou contra o Mainz na derrota por 3-1, marcou contra o Zagreb na vitória por 3-0, contra o Gladbach no empate 1-1 e na vitória com o Wolfsburg marcou 3. Dá para ver aqui que o Dortmund é um time que falha em marcar poucas vezes. Porém, é uma equipe que sofre com muita frequência, sofreu uma média de 2 gols por jogo e não sai tanto na frente do placar fora de casa. Porém, como o Kiel também não tem uma iniciativa tão grande de sair na frente do placar, o Dortmund até se destaca positivamente. O número de gols marcados das duas equipes é baixo e o número de gols sofridos do Kiel é alto, assim como a equipe do Borussia Dortmund. Então temos aqui defesas frágeis e ataques ruins. Então, se pelo menos uma das equipes tivesse um ataque sólido, a gente poderia pensar num cenário de over 2,5, até mais, porque as defesas entregam, tá? 2,5 de média e 2 de média realmente elevam esse jogo para um cenário de pelo menos 3 gols. O que pode acontecer por aqui, talvez seria uma situação do Dortmund vir um pouco pressionado depois da derrota para o Leverkusen. E isso pode, assim, entregar um pouco mais de ofensividade para essa equipe do Borussia Dortmund, tá? Agora, confiar no Dortmund ao ponto de fazer um back a 1,48 ou então de trabalhar essa cotação de 1,50 do Dortmund no longo prazo, eu acho difícil, tá? O que eu vou te aconselhar? Se você for um trader, trabalhar ao vivo, dá para você especular esse back favorito, mas para mim ainda é um cenário interessante ficar de olho em gols nesse jogo. Eu vou olhar com muito carinho para esse 2,5. Por mais que os ataques não sejam tão bons, nós temos aqui uma situação do Kiel de desespero. Então, em caso do Kiel atrás do placar, ele vai partir para cima, o Dortmund vai ter espaço para contra-atacar. E a gente tem um Dortmund pressionado depois de uma derrota feia para o Leverkusen. E feia ao ponto de a maioria dos gols terem sido falhas defensivas, tá? É um Dortmund que vem falhando com muita frequência e que não passa confiança. Olha só, no geral marcou 30 e tomou 25 gols. Então, para mim, é um jogo para ficar de olho especulando esse 2,5, de preferência com uma cotação acima de 2, tá? Agora, se você quiser buscar um cenário extremo de vitória do Dortmund com uma vitória no segundo tempo, se o jogo estiver empatado, com o Dortmund pressionando, ou uma vitória do Dortmund caso o Kiel esteja na frente do placar, uma possível virada, pode ser interessante, né? Uma cotação mais elevada, você correr algum tipo de risco. Mas ó, uma informação, o Dortmund vence pouco o primeiro tempo, também vence pouco no segundo tempo. E como eu mencionei, as duas equipes têm um cenário de jogo over, mas os gols marcados fora de casa são no máximo um. Um gol marcado aqui no máximo do Dortmund fora e um gol marcado no máximo do Kiel em casa. Porém, os gols sofridos são mais elevados, né? O Dortmund, em 56% das vezes que jogou fora, ele tomou mais de um gol. E 75% das vezes que o Kiel entrou para jogar em casa, ele tomou mais de um gol.
Então, sim, esse jogo tem um encaminhamento interessante para o mercado de gols. Então, esse seria o único foco por aqui. Eu não me arriscaria no mercado de resultados porque o Dortmund não me passa confiança, tá? Às 16h30, nós temos Brentford e Manchester City. E aqui, como eu falei, a gente está mencionando um dos principais mandantes da competição. O Brentford só fica atrás do Liverpool, só que nos últimos 2 jogos, o Brentford não teve um resultado tão interessante. Perdeu para o Forest, que hoje é o 3º colocado na tabela de classificação, e perdeu para o Arsenal, que hoje é o 2º colocado na tabela de classificação. Eu poderia criticar o Brentford ao ponto de falar que ele está com uma queda de rendimento nessas 2 derrotas, mas eu prefiro dizer que os adversários que o Brentford enfrentou são adversários hoje muito mais fortes que ele, né? E talvez hoje muito mais fortes do que o próprio City, né? O Nottingham Forest com 40 pontos, o Arsenal com 40 pontos. A gente pode ter aqui, em caso de vitória do Forest contra o Liverpool, uma ultrapassagem do Forest contra o Arsenal e uma aproximação ao Liverpool. Olha que loucura, né? Então, hoje eu prefiro entender que as derrotas do Brentford foram derrotas normais, tá? E mencionar, na minha opinião, que se vai enfrentar um mandante tão bom e se o City vem numa sequência não tão boa, eu vou desconsiderar a goleada de 8-0 aqui contra o Salford City, que foi pela FA Cup na 3ª rodada, porque sinceramente foi um jogo de discrepância técnica muito grande. A gente tem sim uma vitória contra o Leicester por 2-0, que foi essa última vitória aqui, e teve a vitória contra o West Ham por 4-1. Me parece um City com um pouco mais de confiança. 3 vitórias consecutivas, considerando a FA Cup, é muito bom, mas ainda assim é um Brentford capaz, na minha opinião, de complicar a vida do City. Então eu vou marcar aqui como um favorito que pode se complicar. Se você é um punter, tente buscar uma cotação um pouco mais elevada, e se você é um trader, já entre com uma noção do que o seu adversário pode apresentar, tá? O Brentford sai mais na frente do placar do que o City, falhou em marcar praticamente nas mesmas situações, porém é uma equipe que sofre gol em todo o jogo. Mas além disso, o time do Brentford marcou 27 gols, é praticamente o dobro do que o City marcou fora de casa, só que sofreu um pouco mais. Mas aí a gente tem que lembrar, é uma equipe que se expõe ao ataque e por isso acaba sofrendo. Então, geralmente, o ônus de você se expor, no bônus de marcar gol, o ônus é você sofrer também. A quantidade de gols marcados do Brentford é bem maior, então tá valendo a pena. Em relação ao aproveitamento do Brentford, muito melhor do que o do City. O primeiro tempo do Brentford é bem mais agressivo, só que aí são mais gols sofridos também, né? E o segundo tempo também, na minha opinião, é até de mais superioridade. Então, em nenhum quesito aqui, o City fica numa liderança tão confortável. Para mim, é um jogo para se especular sim, uma complicação do City. Não duvido aqui do City sofrendo gol. O Brentford também deve sofrer, então a gente pode olhar com carinho para esse ambas marcam. Não duvido desse over 2,5 gols, uma cotação mais elevada pode ser interessante. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, 2-1, 1-0, 3-1, 1-0, 2-1. Dá para pensar no seguinte cenário: se eu tenho hoje a defesa do Brentford um pouco mais frágil, o Brentford atrás do placar, me parece um cenário interessante para a gente ver mais gols por aqui. Só que, como o City vem sofrendo e o City hoje também não passa tanta confiança, na minha opinião, se enquadra num cenário de jogo over, independente se eu tenho um ou outro na frente. O que pode empurrar esse jogo para um under é um 0-0 até longos períodos do jogo. Então o jogo termina 0-0 no primeiro tempo, ele chega aos 60 no 0-0, aí já vai desmotivando um pouco essa questão de trabalhar a favor de 2 ou 3 gols, tá? Porque aí o City já vai pensar muito mais numa vitória fora de casa para entrar no eixo, para voltar a subir na tabela, e o Brentford talvez pense numa situação de fazer um gol e se proteger. Agora, um cenário de gol cedo, um jogo desempatado, me aprecia sim, me agrada muito essa questão do over 2,5. Theo, você apostaria hoje a favor do City de olhos fechados? Não, tá? Para mim é um City que pode se complicar, até porque o adversário já demonstrou por A mais B que ele tem condição de complicar essa vida do City. No mesmo horário, nós temos Chelsea e Bournemouth, uma cotação do Chelsea extremamente parecida com a cotação do City. Vamos dar uma olhada nas estatísticas por aqui. Olha só, o Chelsea teve uma derrota no último jogo recente, se eu não me engano foi uma virada que sofreu contra o Fulham no finalzinho, e depois venceu o jogo da FA Cup. O time do Bournemouth já vem numa sequência bem boa fora de casa, né? São 4 jogos sem derrota, com 3 vitórias e um empate. Venceu o Wolverhampton, o Ipswich, o United e a equipe do Fulham.
Em todos esses jogos só não sofreu gol para o United, tá? De resto é uma equipe que sofre com frequência, tá? Em apenas 10% dos jogos o Bournemouth não sofreu gol. O Chelsea, assim como marca com frequência, também sofre com frequência. Então não duvido de uma possibilidade de um ambas marcam. A cotação deve estar baixa, mas pensando num cenário do ao vivo pode ser interessante, tá? O Chelsea sai um pouco mais na frente do que o adversário, teve menos gols marcados, porém menos gols sofridos. Então já vemos aqui que é um Bournemouth mais agressivo fora de casa. O aproveitamento do Bournemouth é melhor, então poucas chances podem representar aqui perigo. Então eu estou trabalhando a favor do Chelsea, ou estou trabalhando contra o Bournemouth, e o Bournemouth chega com pouca frequência. Eu estou confortável, ok, mas o Bournemouth não precisa de muitas finalizações para marcar. O primeiro tempo do Chelsea é superior, então o cenário de buscar uma correção de preço contra o Bournemouth pode ser sim esse primeiro tempo, ou até mesmo uma possibilidade de tentar buscar uma vitória do Chelsea, pode ser esse primeiro tempo, é onde o Bournemouth vence menos, sofre e perde mais, também sofre mais gols do que o Chelsea, é onde o Chelsea vence mais. No segundo tempo, uma queda de aproveitamento do Chelsea e um crescimento exponencial do Bournemouth. Então aí sim a gente pode ter uma situação do Chelsea se complicando. Se o Chelsea não marcou o seu gol no primeiro tempo, ele pode sim ter uma complicação maior na segunda etapa. É outra equipe que eu tomaria cuidado para trabalhar a favor. Para mim é mais um favorito que pode se complicar aqui, porque o Bournemouth vem numa fase boa e vem marcando gol com muita frequência, além de ter um segundo tempo bem interessante, tá? Não duvido aqui de um cenário de 2,5. No live pode ser interessante. Os últimos jogos entre eles, 3-0, 1-0, 2-1. Vou ver na casa do Chelsea. 2-1, 2-0, 1-0 Bournemouth. Então, o cenário do Chelsea na frente me agrada para trabalhar mais gols, porque é um Bournemouth que se expõe e que provavelmente no segundo tempo tende a marcar também um gol por aqui. Ainda às 16h30, fazer um parênteses aqui, toma cuidado com o horário dos jogos. City, Chelsea e Leverkusen agora, tá? Leverkusen em mais, o mais acabou de vencer o time do Bayern de Munique, então vem com uma moral. Além disso, venceu o Frankfurt e também venceu o Bochum, vem numa sequência de 3 vitórias consecutivas, já deu um salto aqui na tabela e hoje está na 4ª colocação, já ultrapassou muita gente, vem jogando muito bem, mas enfrenta um Leverkusen que também está com moral, que vem com uma vitória muito boa para cima da equipe do Dortmund. Já viu o time do Bayern de Munique vencer o seu jogo contra o Borussia Mönchengladbach, um jogo que era esperado se over, acabou sendo um jogo under. Acredito que essa cotação do Leverkusen ela está um pouco esmagada pelo que o Mainz vem jogando, tá? O Mainz sabe jogar em contra-ataque, não tem uma defesa assim tão vazada como era antigamente. Se a gente olhar aqui para as estatísticas, o Mainz vem numa situação de ter sofrido 1,4 de gols de média fora de casa. Para mim, pelo que eu lembro do Mainz, é até baixo. O Leverkusen sofreu mais gols aqui em casa, tem uma média de gols sofridos maior. O time do Mainz surpreende mais os seus adversários. Aqui é trava-língua, tá? O Mainz surpreende mais os adversários fora de casa, saindo na frente em 71% das vezes. Falha pouquíssimo em marcar e teve aqui quase 50% dos jogos onde ele não sofreu gol. O Leverkusen sofre com muita frequência, a gente viu contra o Dortmund, né, sofrendo 2 gols, poderia sofrer até mais, teve gol anulado. Falhou em marcar pouco, é um time que entrega ofensivamente hoje, né? O Patrick Schick voltando a marcar com muita frequência, mas é um time que sai menos na frente do que o Mainz. O aproveitamento do Mainz é superior aqui, então é uma equipe que pode abrir o placar. Então, sinceramente, eu não vou te indicar trabalhar uma vitória seca do Leverkusen com essa cotação. O Leverkusen pode e deve abrir o placar, o Leverkusen pode e deve marcar mais do que um gol por aqui, mas eu não duvido de um Leverkusen também sofrendo, tá? Então eu prefiro pensar num cenário de ambas marcam, pensar num cenário de gols, um cenário de over 2,5, é isso que me agrada para essa partida, por analisar que o Mainz hoje vive um bom momento. Inclusive o primeiro tempo do Mainz tem mais vitórias do que o Leverkusen. O número de gols marcados é muito próximo, 11 contra 12, e o número de gols sofridos do Mainz é metade do que o Leverkusen sofre. No segundo tempo, a situação fica bem parelha, tá? Então, para você que vai trabalhar o Leverkusen, cautela. O Leverkusen é sim um time melhor, mas o Mainz vive um excelente momento, tá? Às 16h45, a Atalanta enfrenta a Juventus. Para mim, aqui é um jogo para correção de preço, não vou inventar moda. A Atalanta hoje, na minha opinião, tá? Tem levemente um favoritismo mesmo do mercado pelo que vem jogando. Vem de um empate contra o Udinese, a Juventus também empatou o seu jogo contra o Torino no derby. A Atalanta não perde há muito tempo dentro de casa, né? São 6 partidas sem derrota dentro de casa. A Juventus não perde, se eu não me engano, a Juventus nunca perdeu fora. É isso? Juventus nunca perdeu no campeonato, não é que nunca perdeu fora, né? Fora de casa foram 5 empates e 4 vitórias e não perdeu nenhuma partida ainda, óbvio, nem no campeonato inteiro. A Atalanta venceu 7 partidas e perdeu apenas uma
das 8 que fez em casa, né? Então, a gente pode sim entender que a Atalanta hoje ofensivamente é um pouquinho melhor. Em relação a sair na frente, as duas equipes saem com a mesma frequência, a Atalanta falha menos em marcar e a Juventus tem uma defesa mais sólida, sofrendo praticamente metade dos gols que a Atalanta sofreu. Ofensivamente, a Atalanta mais agressiva, aproveitamento da Atalanta levemente superior. O primeiro tempo da Atalanta tem o dobro praticamente de vitórias, número de derrotas é igual, número de gols marcados a Atalanta se destaca, mesma coisa no segundo tempo. Tá? Acho que a Atalanta pode sim surpreender a do Juve aqui, talvez com a primeira derrota da Juventus na competição. Não tô cravando isso, tá? Mas é possível, porque a Atalanta realmente tem um poderio ofensivo muito, muito grande. Mas para mim, para um trader aqui, não criaria viés nem para um lado nem para o outro. Viria para trabalhar correção de preço. Nos últimos jogos entre eles, principalmente agora no final da Copa Itália, a Juventus venceu por 1-0. Na casa da Atalanta já tivemos um 0-0 e um 2-0 para a Juventus, em cenário recente, e também um 1-1. O empate é um cenário muito frequente entre essas duas equipes, tá? E jogos over são bem espaçados, ó, 3-3, 2-2, 3-1. De resto, a gente fica num cenário mais under. Então eu prefiro não te indicar aqui o mercado de gols no pré-live, se for para trabalhar gols aqui, que seja numa situação ao vivo, tá? Às 5 horas, o Nottingham Forest enfrenta o Liverpool. Como eu falei, uma possibilidade do Liverpool de se vingar da derrota que sofreu em Anfield para o Forest, mas enfrenta hoje um Forest que tá voando, né? Se a gente pegar aqui os últimos jogos, o Forest venceu 5 das últimas 6 partidas que fez em casa, além de todos os bons resultados que vem fazendo fora de casa. São 6 ou 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7 vitórias consecutivas. Venceu o United, o Aston Villa, o Brentford que é um dos melhores mandantes. Comentei hoje sobre a partida contra o City. Venceu o Tottenham, o Everton, o Wolverhampton e o Luton agora na FA Cup. Tá voando a equipe do Nuno Espírito Santo e é por isso que o Liverpool tem uma cotação de 1,70. Para mim, é sim um Liverpool do Arne Slot que pode se complicar, como já se complicou no primeiro jogo em Anfield contra o Forest. O time do Liverpool sai em quase 80% na frente do placar, assim como o Forest. O time do Forest também falha pouco em marcar, assim como o Liverpool. O Liverpool não falhou em marcar em nenhum jogo. A diferença é que, ofensivamente, o Liverpool produz muito mais gols. Só que o Forest não precisa de tantos gols para vencer o jogo, né? Já que é uma equipe que sofre pouco. O aproveitamento do time do Arne Slot é melhor. Primeiro tempo das duas equipes é parelho, porém o Liverpool tem um destaque maior ofensivamente. No segundo tempo, uma queda do time do Forest e um crescimento do Liverpool, principalmente no número de vitórias. Se você então pretende trabalhar a vitória do Liverpool por aqui, que seja principalmente com uma cotação mais elevada. E onde você vai encontrar essa cotação elevada? Talvez com o Forest na frente do placar, pensando numa dupla chance do Liverpool. Talvez com um jogo empatado, pensando numa vitória do Liverpool no segundo tempo. Esses são cenários interessantes, tá? O Liverpool marca com muita frequência no final do primeiro tempo e se juntar tudo aqui na segunda etapa. No segundo tempo também é onde o time do Forest mais sofre gols, tá? Então dá pra gente ficar de olho sim. Quem sabe se você quiser trabalhar num jogo 0-0, um over limite ali dos 70 pra frente, pode caber. Uma vitória do Liverpool tardia aqui também não me parece impossível. Agora, duvidar desse time do Forest, eu não duvido, tá? Do que ele vem fazendo, vencendo tantas equipes boas assim, me parece que chegar próximo do Liverpool hoje já é até uma possibilidade bem palpável, tá? E se vencer, vai chegar, vai ficar 3 pontos do time do Liverpool, mesmo o Liverpool tendo aqui um jogo a menos. Tá? Nos jogos complementares, a gente tem o Benfica enfrentando o Farense na quinta rodada da Taça de Portugal. O Benfica que acabou de ser campeão da Taça da Liga contra o Sporting nos penais. Pode ser um bom jogo aqui para ficar de olho. E eu vou deixar outros jogos complementares listados aqui embaixo no meu parceiro Radar Esportivo. Também vou deixar aqui o link da minha parceira Betfair. Sigo cobrando a Betfair em cima de todos os problemas técnicos que ela e mais outras books, outras bets estão enfrentando, tá? E sigo reunindo tutoriais para gravar para vocês para resolução desses problemas. Fechou? Lembre-se que apostas são para mais de 18 anos. Se você gostou do conteúdo, vai ser um prazer ter você por aqui. Um grande abraço e a gente se vê amanhã.